Capítulo 2 – O chamado secreto. A madrugada ainda pairava sobre New Zenith, quando Kyra Eleanor deixou a Praça da Memória para trás. Mas o caso não a abandonava. O céu agora tingido de um cinza metálico. Parecia pesar sobre os arranha-céus. E a cidade acordava com um suspiro de máquinas e luzes artificiais. O transporte público automatizado a levou de volta ao distrito policial, onde o cheiro de café sintético e desinfetante se misturava ao zumbido constante dos servidores de dados. Kyra caminhava pelos corredores frios, sentindo o olhar das câmeras e dos colegas, alguns cúmplices, outros apenas sobreviventes do sistema. Ao chegar à sua sala, Nix projetou sobre a parede um mosaico de dados, perícia inconclusiva, perímetro digital violado e um alerta vermelho, chamado prioritário do comandante Roderick. Kyra respirou fundo, ajustou o casaco blindado e entrou na sala de reuniões. Roderick, figura imponente de cabelos prateados e olhar de aço, aguardava ao lado de Lena Ortiz e Damian Cross. O clima era tenso, quase elétrico. Temos um problema maior do que imaginávamos, começou Roderick, sem rodeios. O crime na Praça da Memória não é um caso isolado. Recebemos relatos de outros apagamentos em zonas industriais e portuárias. E há indícios de que alguém dentro da corporação está facilitando o acesso ao protocolo Neon. Kyra trocou um olhar rápido com Damian, que mantinha a expressão fechada. Lena, inquieta, tamborilava os dedos na mesa. Nix, silenciosa, analisava microexpressões e padrões de voz, buscando sinais de mentira ou hesitação. Quero vocês três, à frente da força-tarefa, continuou Roderick. Mas cuidado, a Bioford está pressionando por resultados rápidos. E não confiem em ninguém fora deste círculo. A reunião terminou com ordens claras e poucas respostas. Kyra saiu da sala, sentindo o peso da responsabilidade e da desconfiança. No corredor, Lena se aproximou, voz baixa. Preciso te mostrar uma coisa. Agora. Foram até o ginásio do distrito, onde Lena ativou um campo de privacidade. Ela entregou a Kyra um chip de dados, o rosto tenso. Recebi isso de uma fonte anônima. Tem registros de acesso ao laboratório subterrâneo da Bioford, datas que coincidem com os apagamentos. E Tess Arden aparece em todos eles. Kyra analisou o chip com Nix. As imagens eram fragmentadas, mas revelavam Tess entrando e saindo do laboratório em horários incomuns, sempre acompanhada por funcionários terceirizados. Em uma das gravações, Tess parecia nervosa, olhando para trás, antes de desaparecer por uma porta lateral. Você confia nela? Perguntou Lena. Confio que ela tem medo. E quem tem medo pode ser manipulado, respondeu Kyra, guardando o chip. O dia avançava, e a cidade ganhava vida. Kyra e Damian partiram para o laboratório da Bioford, usando credenciais forjadas por Nix. O prédio era uma fortaleza de vidro e aço, protegido por drones e portais biométricos. No saguão, Tess Arden os aguardava. Expressão indecifrável. Vocês não deviam estar aqui, sussurrou Tess, conduzindo-os por corredores labirínticos. Se alguém descobrir, estamos todos mortos. No laboratório, Tess revelou parte da verdade. O protocolo Neon era mais do que uma ferramenta de apagamento. Era uma arma de controle populacional, capaz de reescrever memórias e identidades. A Bioford testava o protocolo em populações vulneráveis, apagando dissidentes e criando lealdade artificial. Por que você está me contando isso agora? Kyra pressionou. Porque não posso mais viver com o peso do que ajudei a criar. E porque eles ameaçaram minha família. Se eu não colaborasse, seria apagada como os outros.
O encontro foi interrompido por um alarme. Invasão digital detectada. Nix assumiu o controle dos sistemas de segurança, bloqueando portas e apagando rastros. Damian guiou o grupo por rotas alternativas, enquanto Kyra enfrentava drones de patrulha e armadilhas digitais. O laboratório tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada passo era monitorado por olhos invisíveis. Conseguiram escapar por uma saída de emergência, mas sabiam que estavam marcados. De volta ao distrito, Kyra reuniu a equipe em uma sala segura. Lena, abalada, revelou que havia sido chantageada por alguém da Bioford. Ameaçaram sua família, caso não entregasse informações sobre a investigação. Eu não sabia o que fazer, Kyra. Me perdoa, disse Lena, lágrimas nos olhos. Kyra segurou a mão da amiga, sentindo o peso da traição e da lealdade. Sabia que, em New Zenith, ninguém era totalmente confiável. Nem mesmo ela mesma. A noite caiu sobre a cidade, trazendo uma nova onda de crimes sem testemunhas. Kyra, Damian, Lena e Tess formaram uma aliança improvável, determinados a expor a verdade sobre o protocolo Neon. Mas sabiam que, para sobreviver, teriam que enfrentar não apenas inimigos externos, mas também seus próprios medos e segredos. Enquanto a chuva artificial lavava as ruas, Kyra olhou para o horizonte de neon e aço. O futuro era incerto, mas ela estava pronta para lutar, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que restava de sua humanidade. O sol artificial de New Zenith mal despontava, quando Kyra, acompanhada de Damian, atravessou o saguão do arranha-céu da Bioford. O prédio, uma fortaleza de vidro e aço, refletia a promessa e a ameaça do futuro. Drones de vigilância pairavam como predadores silenciosos, e cada passo era monitorado por sensores biométricos. Mi-X, integrada ao sistema neural de Kyra, sussurrava alertas e padrões suspeitos, ampliando a tensão a cada segundo. Tess Arden os aguardava no laboratório subterrâneo, olhos marcados por noites em claro, e uma inquietação que não conseguia disfarçar. O ambiente era asséptico, repleto de terminais holográficos e tanques de armazenamento de dados genéticos. Tess gesticulou para que entrassem, ativando um campo de privacidade que distorcia sinais e bloqueava gravações. Vocês não têm muito tempo, murmurou Tess, voz trêmula. O protocolo Neon está fora de controle. Não é mais só um experimento. Alguém está usando o sistema para apagar memórias de pessoas-chave, inclusive dentro da Bioford. Kyra manteve o olhar firme, mas sentiu o peso da revelação. Damian, sempre pragmático, cruzou os braços, atento a cada palavra. Nix analisava microexpressões, detectando medo genuíno em Tess. Por que você? Kyra perguntou. Por que arriscar tudo agora? Tess hesitou, olhos fixos no chão. Porque eu ajudei a criar o protocolo. E porque eles ameaçaram minha família. Se eu não colaborasse, seria apagada como os outros. Ela entregou a Kyra um drive criptografado. Aqui estão logs de acesso, registros de testes, nomes de funcionários desaparecidos. Mas cuidado! Há rastreadores. Se acessarem isso, fora deste laboratório, todos estaremos mortos. O trio analisou os dados em um terminal isolado. As informações eram devastadoras. O protocolo Neon estava sendo testado em populações vulneráveis, e Tess havia sido forçada a manipular resultados para encobrir falhas. Nomes conhecidos surgiam nos relatórios, inclusive o de Marcus Caldwell, cuja morte havia sido vendida à imprensa como colapso neural, mas aparecia ali, com outro rótulo. Teste de substituição incompleta. Marcus não era só um cadáver antigo, era o primeiro ensaio público de uma tecnologia capaz de matar uma pessoa e deixar uma versão aceitável dela circulando nos arquivos. Damian, inquieto, questionou Tess sobre possíveis cúmplices.
Ela revelou que parte da equipe de segurança da Bioford estava envolvida e que ordens vinham de um conselho oculto acima até do CEO. Eles querem expandir o protocolo para toda a cidade. Ming Wen estará seguro. Enquanto processavam as informações, um alerta silencioso piscou no painel. Tentativa de invasão digital. Nix reagiu instantaneamente, isolando o laboratório e embaralhando sinais de saída. Kyra percebeu que estavam cercados, não fisicamente, mas por uma rede de vigilância invisível. Temos que sair agora, sussurrou Damian. Tess, pálida, concordou. Eles apagaram rastros, destruíram o drive físico e transferiram apenas fragmentos essenciais para o implante de Kyra, confiando na criptografia de Nix. A fuga pelo subsolo foi tensa. Portas automáticas se fechavam atrás deles, e o som distante de drones de patrulha ecoava pelos corredores. Kyra guiava o grupo por rotas alternativas memorizadas em treinamentos, enquanto Nix bloqueava senso-res e criava falsos positivos para despistar perseguidores. Ao emergirem em uma zona de sombra digital, Tess desabou, lágrimas contidas. Não posso mais voltar. Se descobrirem que ajudei vocês, minha vida acabou. Kira prometeu proteção, mas sabia que em New Zenith, promessas eram frágeis. Damian sugeriu esconder Tess em um dos clubes controlados por Sofia Moreau. Mas Kyra hesitou. Confiar em Sofia era sempre um risco calculado. Antes de se separarem, Tess fez um último pedido. Se eu desaparecer, não deixem que apaguem quem eu fui. Contem a verdade, mesmo que custe tudo. O grupo se dispersou, cada um carregando o peso de segredos e ameaças. Kyra, agora com provas concretas, sabia que a guerra contra o protocolo Neon estava apenas começando, e que para vencer teria que sacrificar não só aliados, mas talvez parte de si mesma. O silêncio da zona de sombra digital era enganador. Kyra, Damian e Tess mal haviam se separado quando Nix detectou uma anomalia. Um ataque digital em larga escala, vindo de múltiplos pontos da cidade. O protocolo Neon estava sendo ativado remotamente, e não apenas para apagar memórias. Agora, buscava rastrear e neutralizar qualquer um que tivesse contato com Tess Arden. Kyra sentiu o impacto primeiro como uma dor aguda atrás dos olhos. Nix lutava para manter a integridade dos dados recém-transferidos, bloqueando tentativas de invasão. Imagens, vozes e fragmentos de memórias piscavam em sua mente, como se alguém tentasse reescrever sua própria história. Ela cambaleou, apoiando-se numa parede úmida do beco, enquanto Damian a amparava. Eles estão dentro, sussurrou Nix, sua voz soando distorcida. Estão tentando acessar o núcleo do implante. Damian, atento, sacou um dispositivo de bloqueio de sinal e ativou um campo de interferência. O ar crepitou, e por um instante, o ataque cessou. Mas era apenas uma pausa. Drones de patrulha surgiram acima dos telhados em Timido, varrendo a área com sensores térmicos e espectrais. Kyra sabia que não podiam ficar ali. Com um gesto, sinalizou para Damian seguir por uma rota de fuga improvisada. Túneis de manutenção sob a cidade, conhecidos apenas por policiais veteranos e hackers de elite. Nix, mesmo sob ataque, guiava o caminho, sobrepondo mapas antigos e rotas alternativas em sua visão aumentada. No subterrâneo, a tensão aumentou. O ataque digital se intensificava, agora tentando corromper memórias de eventos recentes. Kyra a lutava para distinguir o real do fabricado. Lembranças de sua infância, conversas com Tess, até mesmo o rosto de Damian pareciam distorcidos, como se alguém editasse sua percepção em tempo real. Não confie em nada que não possa tocar, alertou Nix, sua voz oscilando entre calma e urgência. Damian percebeu que estavam sendo guiados para uma armadilha. Parou abruptamente,
analisando o ambiente. Estão usando nossos próprios protocolos de segurança contra nós. Se continuarmos por aqui, seremos encurralados. Kyra, forçando a mente a focar, identificou uma saída lateral, uma escotilha de acesso a um antigo abrigo antiaéreo, desativado desde a última crise urbana. Forçaram a entrada, bloqueando a passagem atrás de si. Lá dentro, encontraram sinais de ocupação recente, equipamentos de comunicação, mantimentos e um terminal improvisado conectado a redes clandestinas. Tess, que havia seguido por outro caminho, conseguiu contato via canal seguro. Sua voz trêmula ecoou pelo comunicador. Eles estão usando o protocolo para caçar todos que sabem demais. Não é só sobre memórias. É sobre controle total. No abrigo, Kyra e Damien analisaram os fragmentos de dados salvos por Nix. Descobriram que o ataque era coordenado por uma célula interna da Bioforge, mas com apoio de agentes externos, possivelmente ligados à Agência de Inteligência Municipal. O objetivo: eliminar qualquer prova da existência do Protocolo Neon e silenciar testemunhas. Enquanto processavam as informações, o abrigo foi cercado. Drones tentavam romper as barreiras digitais de Mix, e sinais de hackeamento ecoavam pelo terminal. Kyra, exausta, mas determinada, ativou um protocolo de emergência. Sobrecarregou os sistemas do abrigo, criando uma explosão eletromagnética que apagou todos os rastros digitais, mas também destruiu parte das memórias recentes de Nix. A fuga final foi caótica. Kyra e Damien emergiram em uma área industrial abandonada, desorientados, mas vivos. Nix, enfraquecida, avisou que parte dos dados sobre Tess e o protocolo Neon havia sido perdida, mas o essencial permanecia. A certeza de que estavam enfrentando um inimigo capaz de reescrever a própria realidade. No horizonte, as luzes de New Zenith brilhavam como promessas e ameaças. Kyra sabia que a guerra estava apenas começando e que, para vencer, teria que confiar em aliados improváveis e enfrentar seus próprios fantasmas digitais. A madrugada avançava sobre New Zenith, e a cidade parecia respirar em compasso com a atenção de Kyra. Após a fuga do abrigo, ela e Damien buscaram refúgio em um dos clubes subterrâneos controlados por Sophia Moreau. O Eclipse, com suas luzes pulsantes e atmosfera de segredo, era o único lugar onde podiam desaparecer, ao menos por algumas horas. Sophia os recebeu com um sorriso enigmático, cercada por aliados de moral duvidosa. Vocês trouxeram problemas demais para o meu quintal, provocou, mas seus olhos brilhavam com interesse genuíno. Kyra sabia que confiar em Sophia era arriscado, mas não havia alternativas. O inimigo era grande demais para ser enfrentado sozinho. Enquanto Nix se recuperava do ataque digital, Sophia apresentou um plano ousado: usar sua rede de informantes e hackers para infiltrar a Agência de Inteligência Municipal e descobrir quem dentro do governo apoiava a expansão do Protocolo Neon. Em troca, exigiu acesso a parte dos dados recuperados por Kyra, um preço alto, mas necessário. Damien, desconfiado, questionou a lealdade de Sophia. Por que ajudar agora? O que você ganha com isso? Sophia riu, erguendo uma taça de vidro negro. Sobrevivência, querido, e talvez, só talvez, um pouco de justiça. Ou vingança. Em New Zenith, é difícil separar as duas coisas. Enquanto a aliança era selada, Lena Ortiz chegou ao clube, abalada, mas determinada a se redimir. Ela confessou a Kyra que havia sido chantageada por agentes da Bioforge, mas recusou-se a entregar informações críticas. Não vou mais fugir. Se quiserem me usar, terão que me destruir primeiro. O grupo, agora formado por Kyra, Damien, Lena, Tess, escondida em um quarto seguro,
e Sofia traçou a estratégia: dividir tarefas, infiltrar sistemas, proteger Tess e preparar um ataque coordenado contra Bioforge e seus aliados no governo. Cada um carregava cicatrizes, físicas, emocionais, digitais, mas a necessidade de justiça os unia. Durante a madrugada, Kyra enfrentou seus próprios dilemas morais. Nix, ainda enfraquecida, questionou se valia a pena sacrificar aliados e arriscar a própria humanidade para derrotar o Protocolo Neon. Você está pronta para perder tudo, Kyra. Até a si mesma? A dúvida pairou no ar, mas Kyra sabia que não havia retorno. O futuro de New Zenith dependia de sua coragem e de sua capacidade de confiar, mesmo em quem já a havia traído. Ao amanhecer, o grupo estava pronto. Sofia ativou sua rede de informantes. Lena preparou rotas de fuga. Damien armou defesas digitais e físicas. E Kyra, com Nix parcialmente recuperada, assumiu a liderança. O próximo passo seria infiltrar a agência de inteligência municipal e expor a verdade sobre o protocolo Neon. Antes de partir, Kyra reuniu todos em uma sala escura do eclipse. Não prometo que todos vamos sobreviver, mas prometo que, enquanto eu respirar, ninguém será apagado sem luta. O grupo partiu para a missão, cada um guiado por seus próprios fantasmas e esperanças. New Zenith, sob a luz fria do novo dia, parecia aguardar o desfecho de uma guerra silenciosa. Uma guerra onde a memória, a verdade e a humanidade estavam em jogo.